Hey guys, meu nome é Rafael Medeiros, eu sou da English Specialist e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como tirar uma nota alta no Writing do IELTS. Pois é, para quem vai fazer o IELTS, né, que nele existem 4 habilidades, Reading, Listening, Writing e Speaking, o Writing normalmente é o mais difícil. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo que você precisa saber para entender quais são os critérios que os examinadores usam na hora de dar a nota para você. Você também vai saber qual é o maior problema que as pessoas têm e como resolver esse problema. Então fica aí até o final do vídeo, que no finalzinho tem a solução para esse problema e como de fato conseguir atingir uma nota alta. Se liga aí! Então, primeiro nós devemos falar sobre os critérios. Os critérios para o teste são 4. Então o examinador vai ficar prestando atenção em 4 coisas na hora de corrigir os seus textos e de lhe avaliar. O primeiro critério se chama Task Achievement e esse critério tem a ver com o geralzão do texto. Então, como o seu texto foi organizado, se ele está bonitinho, se ele foi bem feito, se você escreveu de fato o que você deveria em relação ao tema, né? Então o tema foi X, você foi lá e escreveu sobre X. Ah não, você escreveu sobre XY, opa, saiu um pouquinho, diminuiu sua nota. Então esse é o primeiro, Task Achievement. O segundo se chama Cohesion and Coherence. Então esse vai checar, obviamente, como o nome já diz, a coesão e a coerência do texto. Vai checar se o seu texto está coeso, né? Se ele está bem conectado, se ele flui bem, se é fácil de ler, de entender e tudo isso mais. E a coerência, vai checar se ele faz sentido. Então, será que o que essa pessoa escreveu aqui faz sentido? Será que é isso mesmo? Será que ficou claro? Ao meu ver, na minha humilde opinião, esse é o critério mais importante de todos, apesar de que em tese, cada um vale 25% do seu teste. Porém, eu acho que não é esse peso assim. Eu dou mais valor, pelo menos, a entender o que o aluno foi lá, o que o candidato foi lá e escreveu. O terceiro critério se chama Lexical Resource. Lexical Resource, como o nome já diz, né? Lexical vem de vocabulário, é sobre o vocabulário. Será que você usou as palavras que você deveria realmente usar? Então, será que você, sei lá, era um texto sobre hospital, será que você usou um vocabulário sobre hospital, sobre a parte médica, sobre a parte de enfermagem? Então, é sobre isso. Se você usou o vocabulário corretamente, se você tem um amplo vocabulário, né, tudo que você fez em relação ao vocabulário. Já o quarto critério é Grammatical Range and Accuracy. Então, como o nome bem já diz, é tudo relacionado à gramática. Você usou a gramática corretamente, você usou diversos tipos de formas verbais, você teve variedade nisso, você fez tudo bonitinho, o seu spelling estava correto, perfeito. Então, esses são os 4 critérios que o examinador vai ficar de olho. Você precisa entendê-los muito bem e você precisa se atentar na hora de escrever, obviamente. Em se falando dos problemas, vocês vão pensar aqui comigo e eu acho que vocês vão concordar, né? Eu comecei a dar aula para IELTS lá em 2013, então nesse ano 2023, faz 10 anos que eu dou aula de IELTS, quando eu morava no Canadá, né, em Vancouver. Eu fui para lá fazer meu mestrado e aí fui chamado para dar aula em uma escola que era exclusiva de IELTS. Então eu trabalhei um bom tempo com isso e depois que eu vim para o Brasil, abri minha própria escola, onde a gente também trabalha com isso. Então, nesses 10 anos, eu percebi o seguinte: por que as pessoas têm tanta dificuldade com o writing? Por que será que o writing é assim, o bicho-papão, né, dessas provas de proficiência? E eu cheguei a uma conclusão. A conclusão é muito simples. Se a gente pensar em todo o tempo que a gente já gastou com as outras habilidades, é muito fácil da gente entender por que o writing é o mais difícil. Porque, assim, reading. A gente faz reading desde a nossa infância. Por causa, na minha época, do vestibular, hoje em dia do Enem, né? São provas que basicamente toda a população tem que fazer e são provas que focam majoritariamente em reading, em leitura, em interpretação de texto. Quando a gente vai para a faculdade, também é interpretação de texto que a gente faz em artigos científicos. Se você entrar na vida acadêmica, mais ainda, né? Você vai ter que ler muita coisa de fato. Então, assim, reading é número 1. Em número 2 vem o listening, né? Porque a gente tem muita exposição a coisas que vêm do estrangeiro, né? Filmes e séries
americanos, ingleses, canadenses, australianos. Então, assim, a maioria do conteúdo nesse sentido, né, é feito em inglês. Então a gente tem muita exposição a isso. Obviamente, se você não for daquelas pessoas que colocam no negócio dublado. Pelas caridades, não faz nem sentido. Então, se você não é essa pessoa, você teve muita exposição a isso. Se você fez um cursinho de inglês, muito provavelmente o foco era em conversação. A maioria dos cursos foca em conversação. Então, por isso, você também teve algumas boas horas de exposição no speaking. Mas, e no writing? Naquele curso que você fez, ou até na escola, quantos parágrafos, né, ou quantas horas você acha que você já dedicou ao writing? Pois é, aí é que está a grande questão, porque normalmente a gente não faz writings. Quando a gente faz writings nos cursinhos tradicionais, é muito pouco. Você faz assim, escreva aí, por favor, um parágrafo sobre o seu final de semana. Agora escreva 2 parágrafos sobre as suas férias, sobre os seus planos para o futuro. Então é esse tipo de coisa que acontece nos cursinhos e não chega nem aos pés de um texto mais acadêmico que você tem que fazer para o IELTS, por exemplo, mesmo que seja o General Training, porque a Task 2, por exemplo, é igual, né, para os 2 testes. Então assim, não faz muita diferença. Então você está vendo onde é que eu quero chegar aqui? A questão é horas de prática. Se você tem, sei lá, 300 horas de reading, você deve ter 5 horas de writing. E isso simplesmente é o que faz mais sentido da gente entender qual é o problema. Mas, agora, obviamente, todos os problemas, ou pelo menos quase todos os problemas do mundo, têm solução. Esse problema tem uma solução que é muito simples, é uma solução que está muito na cara. Se você tem muitas horas de um aqui, você tem poucas horas de outro, o que você vai fazer? É elevar o seu número de horas daqui, obviamente, do writing. Então a solução é prática. Nossa, mas você chegou nesse vídeo todinho para dizer que eu tenho que praticar mais? Não só isso, obviamente, mas a solução é essa, porque o problema é simples. O problema é, eu não pratiquei o suficiente durante a minha vida. O que é que eu preciso fazer agora? Praticar o máximo possível para que eu consiga chegar lá. Então você precisa de várias horas de prática. Só que essas horas de prática também não são só simplesmente assim, vou sentar aqui no meu computador, vou pegar alguns temas e vou escrevendo aqui e tal, meio que ao léu, assim, sem me preocupar com muita coisa. Óbvio que não, tem que ser uma prática guiada, você tem que ter aulas para entender como é que funciona, você faz algum curso, uma coisa desse tipo. E depois que você vai lá e escreve, você precisa de alguém que vá corrigir o seu texto, que vá lhe avaliar. Porque essa pessoa, assim como eu, né, nós somos especialistas nisso, e a gente vai chegar para você e vai dizer assim, você está errando aqui, seu vocabulário está fraco, sua gramática em ponto X aqui está bem fraco também, você precisa melhorar nisso. Se você tiver aulas, você já vai melhorando ao longo do tempo. Se você não tiver o tempo para fazer um preparatório ou talvez o dinheiro, você pode simplesmente pagar por correções, que são coisas que a nossa escola, a English Specialist, oferece. Você pode mandar, sei lá, 5 textos para a gente e a gente lhe manda um feedback completo sobre como foi aquilo. E daquilo você vai estudar em casa e vai ver direitinho como é que você vai fazer. Falaram aqui que eu preciso aprender um pouco mais sobre o past simple. Então eu vou lá e vou estudar sobre o past simple. Então é sobre você praticar muito, é sobre você pegar um feedback de alguém que realmente entenda sobre aquele assunto e é sobre você, ao invés que está tudo identificado ali, quais são os problemas ou as melhorias que você tem que fazer, você ir lá e trabalhar ainda mais nisso para que você possa corrigir tudo, tá? É basicamente isso. O problema é falta de prática. A solução é prática, tá? Então, obviamente, como eu falei, a English Specialist oferece tudo isso. Nós oferecemos aulas individuais preparatórias para quem quer fazer qualquer tipo de exame de proficiência, né? Nossas informações estão aqui na descrição do vídeo, então você pode entrar em contato, marcar uma aula experimental, você pode fazer alguns dos nossos cursos online, inclusive a gente tem um curso específico de Writing, se chama IELTS Crucial Focus on Writing, então você pode entrar em contato com a gente e aí a gente lhe ajuda a conseguir essa nota maravilhosa que você precisa no seu Writing. Thank you very much for watching this video, I'll see you in the next one.